Bem, então nós vimos aquela constatação tão sublime de Santa Teresinha de que nós só temos essa vida para viver de fé. Nós só temos o tempo presente, que é um tempo tão breve, para viver de fé, de modo que todo sofrimento, toda cruz compensa, vale a pena, uma vez que nós temos certeza de que Deus nos ama. E tudo aquilo que Ele colocar na nossa vida, vale a pena que nós soframos com paciência, com doçura, com caridade, porque nós temos a certeza infalível de que Deus nos ama. E nós só temos essa vida para oferecer essas provas de amor, a fim de passar a nossa eternidade justamente face a face com Deus, né, recebendo justamente a coroa da glória que Ele nos promete por esse tempo de provação, por esse tempo em que nós oferecemos essas provas de amor. Deus nos ama, isso é certo, nós vimos isso, porque afinal de contas, nós amamos as coisas porque elas são boas, as pessoas porque elas são boas. Agora Deus, quando Ele ama alguém, uma criatura, Ele precisa criar a bondade dessa coisa. Então, se Deus nos criou, é porque Ele nos amou. Então é certo que Deus nos ama. E ainda mais certo que Ele nos ama pelo simples fato de Ele continuar procurando a cada um de nós com o seu plano de amor, que é a redenção. Então, Deus tira a sua glória, redimindo criaturas miseráveis, pecadoras, como cada um de nós. Cumulando de misericórdia a nossa miséria, como que procurando a nossa miséria para acumulá-la de misericórdia. Ele extrai a sua glória em manifestar o seu amor imenso por cada um de nós. Ele nos ama enlouquecidamente. Esse amor nós não conseguimos compreender, mas nós devemos crer. A melhor maneira de entrar na compreensão desses mistérios, que sempre estão além da nossa inteligência, é amando. É o amor que nos dá acesso a uma ciência toda particular do próprio Deus. Então, somente aquele que ama é que entra mais profundamente nesse mistério do plano de Deus acerca de cada um de nós, o plano da redenção, que é um plano de amor. Então, Deus não nos ama apesar da nossa miséria, mas em certo sentido por causa da nossa miséria. Porque a nossa miséria dá ocasião para Ele manifestar ainda mais o quanto que Ele é bom, o quanto que Ele é infinitamente bom, o quanto que Ele é infinitamente misericordioso. Agora, qual a consequência do amor misericordioso numa alma que crê? Uma alma que crê no amor misericordioso. Qual é a consequência? A consequência inevitável é o desejo de amar. E esse é o segundo ponto do nosso retiro, o desejo de amar. Quando a nossa alma, quando a nossa inteligência adere a essa verdade de fé, que é o amor misericordioso, essa verdade de fé que a nossa inteligência adere, ela inclina a nossa vontade a amar de retorno. Quando nós estamos convencidos, persuadidos do amor misericordioso, quando a nossa inteligência adere a essa verdade de fé, ela inclina a nossa vontade a amar de retorno. A pagar amor com amor. Porque amor só se paga com amor. O amor não aceita nada inferior ao próprio amor. Amor só se paga com amor. Então a consequência do amor misericordioso é o desejo de amar. Eu faço uma citação um pouco longa do Padre Liagra, ele diz o seguinte:
Quando uma alma diz sinceramente, sou amada, infinitamente amada, misericordiosamente amada por meu Deus, eu miserável, e por causa mesmo da minha miséria, quando uma alma crê nisso com fé profunda e inabalável, e que se vê impotente para amar a Deus, que sentimento poderá responder ao amor de Deus por ela, senão o desejo de entregar sua miséria a este amor, para que ele realize nela sua obra de misericórdia e de amor? Então, que sentimento poderá responder ao amor de Deus por ela, senão o desejo de entregar sua miséria a este amor, para que ele realize nela sua obra de misericórdia e de amor? E o Padre Liagre continua: é o amor que se desperta na alma humana, feita para amar. E ele desperta-se sob a forma de desejo de amar, apesar do sentimento de sua impotência. Então, diante do amor misericordioso, a nossa alma tem apenas um desejo: entregar a nossa miséria entre as mãos misericordiosas de nosso Senhor, para que Ele realize em nós o seu desígnio de amor e de misericórdia que Ele tem sobre a nossa vida, que Ele tem para conosco. O desejo de entregar sua miséria a este amor, para que Ele realize nela sua obra de misericórdia e de amor, nas palavras do Padre Liagre. Agora, é bem provável que até hoje nós não tenhamos visto as coisas desse modo. Nós temos a tendência a julgar, a crer que nosso Senhor quer, na verdade, os nossos talentos, as nossas obras. E não é tão simples assim. Na verdade, nosso Senhor quer que nós lhe entreguemos a nossa miséria. Porque o que nós chamamos de talentos, de obras, aos seus olhos divinos, são miséria. Não passam de miséria diante do seu amor. Então, em comparação com o amor imenso de Deus para conosco, o que são as nossas obras? O que são os nossos talentos? O que são os nossos pretensos méritos? Aos seus olhos divinos, tudo isso é como um nada, é miséria. Agora, isso não quer dizer que nós devemos renunciar às obras ou que nós devemos negar os nossos talentos. Nós não vamos cair na falsa teologia, na heresia de Lutero, negar as obras. Nós não vamos cair nesse erro. Isso não quer dizer que nós devemos renunciar às obras ou negar os nossos talentos, os dons que Deus nos deu na natureza e os dons sobrenaturais que Ele nos deu desde o nosso batismo. Nada disso. Nós não vamos negar os nossos talentos ou então renunciar às obras, às boas obras. O que o Padre Liagre quer dizer é que as nossas obras valem na medida em que entregamos a nossa miséria nas mãos de Deus. As nossas obras valem na medida em que entregamos a nossa miséria nas mãos de Deus, para que Ele faça de nós a sua obra. As nossas obras valem na medida em que nós entregamos a nossa miséria nas mãos de Deus, para que Ele faça de nós a sua obra.
A condição para que as nossas obras valham alguma coisa é que Deus trabalhe em nós. Ou seja, que Deus infunda, que Ele derrame, que Ele nos comunique a sua caridade. Esse dom sobrenatural, essa virtude sobrenatural que nós recebemos no batismo e que nós devemos exercer ao longo de toda a vida, porque ela é a rainha das virtudes. É o coração da nossa vida espiritual, a caridade. Entregar a nossa miséria nas mãos de Deus para que Ele realize a sua obra em nós, para que Ele trabalhe em nós pela caridade. Então é o que diz inclusive o Salmo 49. Deus não precisa dos sacrifícios do Antigo Testamento, aqueles animais que eram oferecidos no templo, porque toda a terra já lhe pertence. Mas aqueles animais, aqueles sacrifícios, serviam de ocasião para que se oferecesse o quê? A caridade, o amor. Claro, as demais virtudes, sobretudo a virtude de religião, os sacrifícios expiatórios, os sacrifícios de ação de graças e assim por diante. Mas, sobretudo, a caridade. O que Deus espera é que esses sacrifícios sejam meios, instrumentos para que a alma ofereça, sobretudo, a caridade. Então, as nossas obras, por elas mesmas, elas não valem absolutamente nada. Por elas mesmas, elas não valem absolutamente nada. Mas, quando nós entregamos a nossa miséria nas mãos de Deus, para que Ele trabalhe em nós, para que Ele faça a sua obra em nós, Ele infunde em nosso coração a sua caridade. E então as nossas obras passam a valer alguma coisa, porque é o próprio Deus que as faz em nós. Nós somos mais seus cooperadores do que atores. É Ele que, por misericórdia, nos dá a oportunidade de colaborar na obra da nossa redenção. É aquilo que diz Santo Agostinho. Deus que nos criou sem nós, não quer nos salvar sem nós. Então Ele nos dá a oportunidade de colaborar com a nossa própria salvação e santificação. Mas para isso, eu devo entregar a minha miséria para que Deus faça a sua obra. Eu não posso ensinar para Deus, eu não posso ter essa pretensão de dizer qual é o melhor caminho, quais são os melhores meios. É certo que Deus nos dá inteligência e pela inteligência nós podemos medir, pesar o que mais convém para a nossa vida espiritual, até mesmo com o auxílio de um diretor, de um confessor, por meio da boa teologia, das obras dos santos, do discernimento dos espíritos. Enfim, é certo que Deus nos dá essa inteligência para a gente pesar, para a gente medir, para a gente tomar resoluções. E o retiro é para isso, para tomar resoluções. Mas à medida em que a gente avança, a essa mesma medida, o Espírito Santo, ele nos governa cada vez mais. E o progresso na vida espiritual é um progresso de passividade. O Espírito Santo toma cada vez mais o governo. E a gente recebe pouco a pouco também o sopro do Espírito Santo pelos seus dons. Então, o progresso na vida espiritual consiste num progresso de passividade. Deus pouco a pouco toma o governo da nossa alma. Então, as nossas obras, por elas mesmas, elas não valem nada. Deus não precisa disso, isso não lhe acrescenta nada. Agora, Ele que nos ama tanto, que nos ama imensamente, com amor enlouquecido. O modo pelo qual nós respondemos a esse amor enlouquecido é colocando a nossa miséria nas suas mãos. É interrogando continuamente ao próprio Deus o que Ele espera de nós, o que Ele quer de nós, já que Ele nos amou tanto e tem um desígnio de amor único acerca de cada um de nós, o que é que Ele quer fazer da nossa vida. Então, é claro, nós usamos a inteligência, nós pesamos as coisas, fazemos aquilo que julgamos ser o mais prudente, o mais adequado, mas à medida em que nós avançamos, a essa mesma medida, o Espírito Santo nos governa cada vez mais.
E de todo modo, em todas as nossas obras, o que lhes dá valor é que o próprio Deus as realiza em nós. É que o próprio Deus as trabalha em nós pela caridade. Mas para que Ele trabalhe em nós, para que Ele dê valor às nossas obras, a condição é que nós entreguemos a nossa miséria. Ora, infelizmente, nós temos a tendência de fazer o contrário. Nós temos a tendência de esconder as nossas misérias do próprio Deus. Ao escondê-la dos olhos de Deus, escondê-la dos nossos próprios olhos. Nós temos uma tendência, à medida em que a gente começa a praticar seriamente a fé católica, de adquirir uma psicologia de fariseu. Mesmo que a gente não se dê conta disso, mesmo que a gente não admita isso, nós entramos sutilmente numa psicologia de fariseu. Uma psicologia um pouco semi-pelagiana, um pouco de maneira inconsciente, sem que a gente se dê conta plenamente disso, sem admitir isso. Não que a gente se tornou herege, não que a gente se tornou um fariseu de fato, no sentido de que, enfim, nós temos plena advertência de que isso é coisa de fariseu, mas de maneira um tanto sutil, um tanto inadvertida, nós caímos numa psicologia, num comportamento um tanto farisaico. Porque nós nos apoiamos demais nas nossas obras e julgamos que a graça de Deus é uma recompensa ao nosso bom mocismo. Eu me comporto bem, eu pratico a fé, eu tenho vida espiritual, eu me visto de maneira modesta e, portanto, a graça é uma recompensa ao meu bom mocismo. Deus me ama porque eu, de uma certa maneira, adquiri, de uma certa maneira eu mereci a sua graça, de uma certa maneira eu comprei a sua graça. Então nós temos uma tendência, à medida que a gente avança numa vida católica mais séria, a julgar que nós somos católicos porque nós nos esforçamos, porque nós, enfim, praticamos as obras, estudamos, rezamos, fazemos sacrifícios. Nós temos uma tendência a cair numa grande complacência da parte que nos cabe na nossa vida espiritual. Então, pouco a pouco, a gente vai superestimando a nossa parte, de maneira muitas vezes inadvertida, superestimando a parte que nos cabe e estimando pouco a graça. E às vezes, ou melhor, frequentemente, fazendo da graça muito mais uma espécie de recompensa ao meu bom mocismo. Eu fiz, então eu mereci a graça. E é por isso que depois de uma queda vem um grande desânimo, uma fuga de Deus, um ódio de si mesmo, uma revolta. Como que pode eu ter feito isso? Eu caído naquele pecado? Mas eu, que sou católico há tanto tempo, como é que isso foi me acontecer? Nossas lágrimas, muitas vezes, não são lágrimas de contrição, mas de amor próprio ferido. Eu, logo eu, que há tantos anos estou aqui no templo. Eu que não sou como aquele publicano, inclusive, coincidência ou não, foi o evangelho que nós lemos ontem, domingo ontem, que era o 10º domingo após Pentecostes, no nosso calendário. Justamente o evangelho da oração do fariseu e do publicano. O fariseu que vai ao templo para se louvar. E como diz Santo Agostinho, como ele não pediu nada, ele não recebeu nada. Ele só se louvou no templo. Então, pouco a pouco, como a gente começa a praticar uma vida católica mais séria, a gente se compara a parentes, a vizinhos, a colegas de faculdade, de trabalho, que têm uma vida muito desordenada, e a gente vai sutilmente, pouco a pouco, se superestimando, caindo numa grande complacência de si mesmo, desprezando sutilmente essas pessoas, né? Superestimando a parte que nos cabe e fazendo da graça praticamente uma espécie de troféu do meu bom mocismo. E é por isso que após uma queda, a gente cai em tanta desolação. Como é que eu fui cair nisso de novo? Mas faz tantos anos. Já não era mais para eu estar cometendo esses pecados. Será que são lágrimas de contrição ou será que são lágrimas de amor próprio ferido? Logo eu. É porque nós nos esquecemos da nossa miséria.
e nós nos esquecemos que Deus amou justamente uma criatura miserável como eu, e que tudo o que eu fiz até hoje dependeu do amor misericordioso. Dependeu e depende, até o último suspiro e durante toda a eternidade. Misericordias Domini in aeternum cantabo. Eu cantarei para sempre as misericórdias do Senhor. Então, quando a gente cai nessa psicologia de amor próprio ferido, logo eu que fui cair nesse pecado, é porque a gente se esqueceu que a gente é miserável e que Deus ama, Ele se dirige justamente com o seu amor misericordioso à nossa miséria, para transformá-la no trono da sua misericórdia. Então a gente avança no estudo, nas devoções, nas mortificações, e a gente se esquece, infelizmente, de quem nós somos e de onde é que Deus nos tirou. Do fundo do poço onde nós estávamos. A gente se esquece, infelizmente, com o passar do tempo, porque vai brilhando diante dos nossos olhos os resultados das nossas obras. Isso brilha aos nossos olhos. A gente se enche de complacência e a gente se esquece de quem nós somos de fato. E que as nossas obras, por elas mesmas, não valem nada diante de Deus. Ele não precisa delas. Então, uma viva consciência do amor misericordioso, quando essa verdade brilha diante dos nossos olhos, ela nos obriga justamente a entregar a nossa miséria nas mãos misericordiosas de nosso Senhor, para que Ele realize em nós a sua obra, o seu desígnio de amor a respeito da nossa vida. O que Ele quer da nossa vida, já que Ele nos ama tanto. O que Ele quer fazer conosco, já que Ele tem tanto amor para conosco, um amor enlouquecido. Então, ao invés de esconder a nossa miséria, julgando, não, eu não sou mais miserável, agora eu sou um católico devoto. Eu era miserável, agora já não sou mais, pelo contrário. Isso é uma ilusão. Eu continuo sendo miserável e serei por toda a eternidade. Porque o que me tornou católico, o que me fez ter acesso à graça, não é que eu saí desse estado miserável, é que Deus cumulou a minha miséria com a sua misericórdia. Então, negar esse estado é rejeitar a misericórdia. Tentar fugir desse estado é obstruir a misericórdia. Quem se enche de si mesmo acaba rejeitando a misericórdia. Então, nós não podemos esconder a nossa miséria dos nossos olhos e, é claro, do próprio Deus. Então, a condição para que as nossas obras valham alguma coisa é que nós devemos fazê-las por caridade. Porque é o único modo pelo qual Deus mesmo as realiza em nós. É a única condição para que elas valham alguma coisa. É que Deus as opera em nós, porque há caridade, há amor. No encontro de Nosso Senhor com a samaritana, no poço de Jacó, esse belíssimo evangelho, Nosso Senhor diz à samaritana: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesma, e ele te daria uma água viva. Então Nosso Senhor provoca a samaritana a pedir essa água viva. Ou seja, ele instiga a samaritana a desejar o manancial da graça. E isso percorre todo o Evangelho. Todo o Evangelho consiste em Nosso Senhor provocando as pessoas que o encontram a ter confiança, de amar, a ter confiança de pedir o milagre. Ou seja, Nosso Senhor provoca o nosso desejo de amar. Todo o Evangelho consiste em Nosso Senhor provocando a nossa confiança, a ter desejo de amar.
Como diz Santo Agostinho, Deus tem sede de que tenhamos sede dele. Ele tem sede da nossa sede, porque ele tem muito o que nos dar, mas ele instiga que a gente peça. É por isso que Santa Teresinha disse a respeito de uma das últimas 7 palavras de Nosso Senhor na cruz. Santa Teresinha então disse: o brado de Jesus na cruz, tenho sede, acendia em mim um ardor estranho e acendrado. Queria dar de beber ao meu bem-amado e sentia-me a mim própria devorada de sede pelas almas. Deus tem sede de que tenhamos sede dele, como diz Santo Agostinho. Ele nos instiga a pedir o tanto que ele tem para nos oferecer, que é justamente a sua caridade, a sua misericórdia. Tudo isso quer dizer o seguinte: uma maravilha da espiritualidade de Santa Teresinha. Santa Teresinha percebeu que o desejo de amar a Deus está na base do edifício espiritual. Está na base, no princípio, no fundamento da vida espiritual, está o desejo de amar a Deus. E nisso, ela contrariou a opinião de muitos teólogos de sua época, inclusive de alguns confessores, para quem? Para os quais o amor de Deus era só o termo, era só o fim, era só a recompensa dos esforços. Primeiramente, eu tenho que me esforçar muito, fazer muita penitência, purgar os meus pecados, lutar contra os vícios, enfim. Primeiramente, há uma grande fase ascética, porque ascese em grego quer dizer exercício. Então, uma fase longa de purificação, e lá no final haverá a recompensa da caridade para alguns que chegarem até lá. Então, infelizmente, houve uma separação entre a ascese e a mística, entre a purificação e o progresso da caridade, até o século de Santa Teresinha, de modo que ela redescobre, claro, certamente pela Sagrada Escritura, mas também por bons autores que ela leu, e contrariando teólogos e confessores da sua época, ela redescobriu que o desejo de amar a Deus não é uma recompensa longínqua dos nossos esforços. O desejo de amar a Deus está no fundamento, na base da vida espiritual. É a primeira resposta à fé no amor misericordioso. Quando a gente se dá conta do quanto que Deus nos ama, isso nos instiga imediatamente a amar de volta. E é por isso que o padre Liagre comenta o seguinte: o amor é para ela a alavanca, a mola, é ele que sustenta a alma e a fortifica no caminho da renúncia. Justamente, renunciar-se a si mesmo para ser inebriado pela caridade e deixar que Deus faça em nós a sua obra. A vida espiritual é muito mais um caminho de renúncia do que de aquisição. Mas para renunciar, nós devemos estar convencidos do quanto que Ele nos ama e do quanto que Ele espera que nós o amemos de volta. Então o amor para Santa Teresinha é a alavanca, a mola. Está na base, é o princípio. É o que dá sentido a todas as virtudes, a todos os trabalhos, a todos os sacrifícios, a todas as renúncias. Amar de volta. Nós não podemos fazer grande coisa na vida espiritual se antes não houver o desejo de amar de volta, de pagar amor com amor. Se a gente não está convencido do quanto que Deus os ama, do seu amor enlouquecido por nós, a gente cai rapidamente na mediocridade. Então, uma grande convicção acerca do amor de Deus por nós obriga a muito amor. Obriga a oblação da vida toda.
Como diz o autor da Imitação de Cristo, non tua sed te. Ele coloca isso na boca de Nosso Senhor. Eu não quero as tuas coisas, eu quero a ti mesmo. Em latim, non tua sed te. Eu não quero as tuas coisas, eu quero a ti mesmo. E também, como diz o livro de Provérbios, Fili prebe cor tuo mihi. Filho, dai-me o teu coração. Eu não quero as tuas coisas, eu quero a ti mesmo. Então, uma grande convicção acerca do amor misericordioso nos obriga a amar de volta, nos obriga a pagar amor com amor, ou seja, instiga o desejo de amar. E o amor, portanto, se encontra não lá no fim, no termo, mas já no princípio, já como fundamento da vida espiritual, o desejo de amar. Santa Teresinha escreveu à sua prima o seguinte, uma carta: quanto a mim, não conheço outro meio de se chegar à perfeição do que o amor. Então, o amor não está apenas no termo, no fim, na conclusão. O amor já está no começo. No termo haverá a perfeição do amor, a plenitude do amor. Mas já no começo, tudo parte do amor. Ele é o grande meio para se chegar até Deus, e todos os meios têm valor se houver a caridade. Tudo passa pelo amor, tudo parte do amor, e o termo é justamente a perfeição do amor, a plenitude do amor. Todos os meios de santificação, eles valem na medida em que são meios de amar. Se nós os praticamos cheios de amor próprio, de vaidade, eles já não valem mais. Então nós devemos tomar muito cuidado com isso. Às vezes a gente atribui a certas pessoas muita santidade, porque tem devoções, mas se elas não vivem na caridade, se elas não vivem na graça, essas devoções não santificam. Elas são ocas. É como tentar hidratar-se com um copo vazio. Se não tem água, eu não posso beber. Assim também, todos os rosários que eu rezar sem o amor a Deus, eles não valem nada. Eles não santificam, eles são ocos. Então as nossas obras, por elas mesmas, elas não valem nada. Elas valem na medida em que Deus as realiza em nós, porque Ele derrama em nós a sua caridade. Porque nós as fazemos por amor a Deus, então é o próprio Deus que as realiza em nós. E é por isso também que uma pequena obra feita com muita caridade vale mais do que uma grande obra feita cheia com o nosso coração cheio de amor próprio. Então o amor está no princípio, o amor está nos meios e o amor está no fim. E no fim nós encontraremos, é claro, a perfeição, a plenitude da caridade. Todo progresso na vida interior é um progresso de caridade. Quanto mais nós avançamos na caridade, mais Deus obra em nós. Portanto, a vida espiritual é um progresso de passividade. Deus age e nós vamos apenas secundando, como que escoltando essa ação do Espírito Santo na nossa vida. Agora, se nós temos essa convicção de fé, de que Deus nos ama, de que Ele nos ama com um amor misericordioso, que Ele não nos ama apesar da nossa miséria, mas por causa, em certo sentido, por causa da nossa miséria, porque a nossa miséria
dá ocasião para que Ele manifeste a sua grande bondade, a sua infinita misericórdia, o seu infinito amor. Ele encontra a sua glória em manifestar a sua bondade, a sua misericórdia sobre a nossa miséria, fazendo dessa miséria o trono da sua misericórdia. Então, se Ele nos ama, por quê? Porque nós somos miseráveis. Então Ele quer saciar a nossa miséria com a sua misericórdia. E, nesse sentido, é claro que se Ele nos dá o fim, Ele também nos dá os meios. Ou seja, Ele não nos oferece tanto amor, um amor imenso, incalculável, um amor enlouquecido, para que nós não tenhamos meios de amar de volta. Seria uma loucura isso. Isso sim seria uma loucura. Nós dizemos que Nosso Senhor nos ama enlouquecidamente porque não cabe na nossa inteligência. Nesse sentido. Agora, seria realmente irracional, seria um absurdo, o que não é próprio da sabedoria de Deus e da sua bondade, que Ele nos ame tanto e não nos dê os meios de amá-lo de volta. Ou seja, de fazer uso desse amor, de aproveitar esse amor. Então, se Ele nos dá o fim, Ele também nos dá os meios para atingir esse fim. Deus nos dá os meios de desejar amar de volta o amor misericordioso. Ele nos dá os meios de amar de volta o amor misericordioso. Ele nos dá os meios de pagar amor com amor. Se Ele faz tanta questão de nos amar gratuitamente, misericordiosamente, Ele nos dá os meios de amá-lo de volta. Isso é certo. E Santa Teresinha disse isso. Se eu tenho um desejo tão grande de ser santa, esse desejo não pode ser frustrado. Ele não pode ser em vão. Deus não inspiraria desejos frustrados. Deus não inspiraria desejos vãos. Isso vai contra a bondade de Deus. Vai contra a sua sabedoria infinita. Se Ele quer tanto saciar a nossa miséria com a sua misericórdia, Ele nos dá os meios para que nós possamos, de fato, entregar toda essa miséria nas suas mãos e nos desvencilharmos completamente do nosso orgulho, do nosso amor próprio e de todos os obstáculos para a caridade. Ele nos dá os meios para nós sermos, em última instância, santos. É certo que Ele não quer que o seu amor misericordioso seja ineficaz na nossa vida. Seria um absurdo que o seu amor misericordioso fosse ineficaz por falta de meios. Ah, mas eu sou muito miserável, eu sou muito pecador. Deus sabe disso. Por isso que Ele nos ama com amor misericordioso. Não creia que o amor misericordioso de Deus foi sem previsão da sua vida. Deus nos ama com amor misericordioso, mas Ele não tinha previsto aquela pessoa. Mas é claro que Ele previu cada um de nós. Primeiramente, pela sua sabedoria infinita. Em segundo lugar, porque Ele nos criou do nada. E, portanto, não tem ninguém que é mais miserável do que o outro. Nós fomos todos criados, extraídos do puro nada. E na medida em que somos pecadores, ninguém está, digamos, numa posição que dependa de si mesmo para se salvar. Nós dependemos todos da redenção. Nós dependemos todos da paixão de nosso Senhor. Alguns pecaram mais, outros pecaram menos, mas nós dependemos todos da redenção. Então, nenhum de nós escapa do amor misericordioso. Nenhum de nós é um plano frustrado por amor misericordioso. Se Ele nos ama tanto, Ele nos dá os meios. Inclusive para quem acha que não. O pecado de Judas, por exemplo, não foi tanto ter entregado Nosso Senhor, como ele fez em troca das moedas de prata. O pecado de Judas foi, sobretudo, o desespero. Porque até mesmo para aquele pecado,
da traição, havia um perdão, até mesmo para aquele pecado. Porque Nosso Senhor disse a Judas, amigo, com um ósculo tu me entregaste. Quer dizer, Nosso Senhor chamou Judas de amigo. Ou seja, ele ainda ofereceu o amor misericordioso. Ainda. O pecado de Judas foi porque ele negou para a sua própria vida o amor misericordioso. Ou seja, ele se fechou para a graça. Então, se Nosso Senhor nos ama com amor misericordioso, Ele nos dará os meios de viver, de obter, de realizar na nossa vida esse amor misericordioso. E é por isso que o Padre Liagre completa com uma frase que é muito significativa. Ele diz o seguinte, que nós devemos crer no amor de Deus e esperar de Deus o amor. Aqui está uma bela síntese de tudo o que eu demorei minutos para dizer. É uma bela síntese. Crer no amor de Deus e esperar de Deus o amor. Crer no amor de Deus e esperar do próprio Deus que Ele nos dê os meios de amar de volta. Porque é certo, Ele nos dá esses meios. Ele já previu desde toda a eternidade o quanto que nós somos miseráveis e quais meios nós necessitamos para atingir a santidade que Ele espera de cada um de nós. O lugar que Ele nos reservou na luz da glória. O lugar que Ele quer que a gente ocupe no senado dos anjos e dos santos, na corte celestial. Na Jerusalém celeste. Ele já previu os meios que a gente necessita. E, sobretudo, todos os meios que nós necessitamos após cada uma das nossas quedas. O quanto que Ele continua nos chamando. Crer no amor de Deus e esperar de Deus o amor. Mas pode ser que ainda haja alguma objeção, porque sempre há. Como eu disse, custa muito para o nosso amor próprio, custa muito para o nosso orgulho aceitar que o amor de Deus é gratuito. E que mesmo eu, tão católico, tão devoto, tão estudioso, tão zeloso, eu fui salvo por um amor gratuito. E que mesmo a vida católica que eu levo é porque Deus me dá os meios para isso. Não porque, de alguma maneira, eu mereci esses meios. Eles são gratuitos. Então pode ser que ainda haja uma objeção. É verdade que Deus os ama, é verdade que seu amor é gratuito, é misericordioso, é verdade que Ele se dirige à nossa miséria, mas eu já pequei tanto, eu já traí tanto, eu já ofendi tanto, que eu já estou acostumado, eu já me convenci que daqui por diante, se Deus tinha algum plano de santidade para mim, ficou para trás. Agora eu serei apenas, e eu aceito muito bem, com muita humildade, ou melhor, com falsa humildade. Eu aceito muito bem ser um católico de segunda categoria. Alguém que vai se salvar com o último suspiro, com o último cristão que vai ser salvo nessa terra. Enfim, eu aceito ser daquela linhagem do bom ladrão. Então, pode ser que a gente tenha no íntimo da nossa consciência essa ilusão de que, bom, pode ser que Deus tivesse um plano de santidade para a nossa vida, mas eu o frustrei, porque eu traí muito. E daqui por diante, eu me contento, com falsa humildade, de que eu serei um católico de segunda categoria. E eu tenho uma santa inveja das crianças, quanto que elas são puras, não ofenderam a Deus com pecados graves. Para elas ainda há chances de grande santidade. Para mim, já não tem mais. É só uma vida de penitência, de mortificação, de ascese, mas a mística como que está fechada para mim. O progresso da caridade, para mim, é como que está fora de questão, podemos dizer. Então, o cerne dessa questão consiste justamente nisso. Será que há limites
para o desejo de amar? Será que algumas almas já não podem mais desejar amar de volta? Será que para elas há limites? Pois bem, da parte de Deus não há limite. Porque Nosso Senhor disse a todos, no Evangelho, o seguinte: sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Então, da parte de Deus, Ele não impôs limites. Sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Nós sabemos que Deus é amor infinito. Ele é a caridade infinita. E como diz Santo Agostinho, Ele tem sede de ser amado. Agora, como Ele é amor infinito, nós podemos amar a Deus e amar ainda mais, e amar um pouco mais, e o nosso amor pode crescer indefinidamente. E até o nosso último suspiro, ele ainda pode crescer, porque Ele é amor infinito. Então nós podemos amá-lo e amá-lo ainda mais, indefinidamente, até o último suspiro. Ele sempre será infinitamente mais amável do que o nosso poder de amá-lo. Isso significa uma coisa: quanto mais uma alma se dá a Deus, mais Deus quer se dar à alma. Quanto mais nós entregamos a nossa miséria nas suas mãos misericordiosas, mais Ele quer saciar essa miséria, a pobreza dessa criatura, com amor, com caridade. Então a nossa miséria não é um obstáculo, um impedimento para o progresso da caridade. Para que Deus nos ame, para que nós sejamos amados por Ele. Na verdade, Nosso Senhor pede justamente essa miséria, que a gente entregue essa miséria, para Ele transformá-la em caridade. Para Ele transformar a nossa miséria no trono da sua misericórdia. Claro que quando eu digo miséria, pode ser um pouco ambíguo. Porque eu posso entender miséria como a nossa miséria da nossa natureza humana, porque nós somos extraídos do nada. A nossa existência não nos é devida, nós não temos direito sobre a nossa própria existência. Deus nos criou gratuitamente, por misericórdia. Então, é nesse sentido que nós somos miseráveis. Que nós somos diante de Deus como mendigos. O mendigo que pede dinheiro, ele apenas pede meios de subsistência. Agora, diante de Deus, toda a nossa vida, todo o nosso ser, nosso corpo, nossa alma, nossas faculdades, tudo foi dado gratuitamente. A gente pode dar uma pequena contribuição para um pendente. Agora, Deus nos dá absolutamente tudo. Então, aos olhos de Deus, nós somos como mendigos. Alguns mendigos têm necessidades verdadeiras, outros não tanto. Agora, diante de Deus, Ele sabe que nós não temos direito a absolutamente nada. E Ele nos deu a nossa vida. Então, é nesse sentido que nós somos miseráveis. Num primeiro sentido. Essa miséria da nossa própria existência, a nossa dependência radical do ato criador e do amor misericordioso. Agora, no segundo momento, há também uma miséria moral, que são os nossos pecados, que nos tornam desagradáveis a Deus, que nos tornam criaturas abjetas, vergonhosas, manchadas pelo pecado. É uma miséria moral, pelos nossos atos, pelas escolhas da nossa vida. Então, duvidar do amor misericordioso é duvidar que, no nosso caso, Deus não possa curar aquela miséria com a sua graça, com a sua misericórdia, com o sangue preciosíssimo de nosso Senhor. Ora, Ele pode. O sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, uma só gota, poderia curar e lavar todos os pecados, todas as iniquidades de todos os homens e todos os tempos. Então nós não podemos duvidar disso.
A nossa miséria não é um impedimento absoluto para que nós amemos a Deus e sejamos amados por Ele. A nossa miséria não é um impedimento absoluto, porque Ele pede para si essa miséria. E quanto mais eu creio do quanto que Ele pode curá-la, extirpá-la, quanto que Ele pode purificar e santificar a nossa alma, quanto mais eu me dou a Deus, mais Deus quer se dar a mim. Quanto maior o abandono, quanto maior a fé nesse amor misericordioso, maior o desejo de entregar a nossa miséria nas suas mãos misericordiosas, para que esse fogo devorador da caridade consuma a nossa alma e a transforme no trono da sua misericórdia. Então nós não devemos impor limites que o próprio Deus não impõe no desejo de amar de volta. O próprio Deus não impõe esses limites. Ele quer que a gente cresça indefinidamente na caridade até o último suspiro. Ele tem poder para isso e Ele quer. Então, amar pouco, contentar-se com muita ascese e duvidar da caridade, é como se no meu caso, o sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo não pudesse me lavar tanto. A gente se contenta com a confissão, a gente se contenta com uma vida católica ordinária ou com penitências, mas a gente duvida que no nosso caso ainda haja chances para o progresso da caridade. Isso é uma ilusão. É por isso que Nosso Senhor, no Evangelho, Ele elegeu algumas almas que são provas desse amor misericordioso inegáveis. São provas inegáveis. A conversão de São Pedro, que também negou o Nosso Senhor por 3 vezes. A conversão de Maria Madalena. A conversão de São Mateus, cobrador de impostos. A conversão de São Paulo, perseguidor de cristãos. Quando se narra nos Atos dos Apóstolos a lapidação, o apedrejamento de Santo Estevão, se diz que as vestes dele foram colocadas aos pés de um tal de Saulo. Ora, é São Paulo. Então, essas almas, elas são faróis para a nossa vida católica. Para que a gente tenha fé no amor misericordioso e a convicção de que se Deus nos ama tanto, Ele nos dá os meios de amá-lo de volta. Tudo depende da nossa confiança. Tudo depende de abandonar a nossa miséria nas mãos misericordiosas de Nosso Senhor, pedindo para que Ele realize sempre em nós o seu plano acerca de nós, o que Ele espera de nós, o seu desígnio de amor e de misericórdia sobre a nossa própria vida. Então esse é um problema, sobretudo quando a gente vai se encantando com as nossas obras, é que a gente se torna muito administrador da própria vida espiritual. A gente se torna muito satisfeito da ordem que a gente estabeleceu na vida espiritual. É preciso tomar cuidado com isso. Quando a gente se converte, é necessário uma ordem. A gente saiu de uma vida desordenada. A gente precisa de um plano de vida. Oração da manhã, leitura espiritual, oração da noite, o terço, a oração mental, a meditação, a confissão frequente, a comunhão frequente e assim por diante. Quando a gente se converte, a gente precisa de ordem. A gente precisa de um plano de vida. Muitas vezes a gente vai escrever esse plano. O horário para isso, o horário para aquilo, o horário para acordar, o horário para dormir, o horário para tudo. A gente vai ficar um pouco monástico no começo da nossa conversão. Só que a gente vai ficando muito satisfeito com o resultado, com muita complacência dos êxitos, dos progressos, de que a gente vai abandonando pouco a pouco os pecados mortais, que a gente vai progredindo até mesmo nos combates aos pecados veniais, as imperfeições. A gente vai se enchendo de muita complacência, a gente vai superestimando a ordem que a gente mesmo estabeleceu com a nossa própria inteligência, enfim, com a nossa própria prudência. Há uma superestimação da parte que nos cabe, e a gente começa pouco a pouco a ver a graça mais como uma recompensa. Pois bem, é nesse momento em que a providência abala as nossas seguranças humanas.
do nosso plano de vida, e tudo começa a dar errado. Tudo que eu planejei não dá certo. E aí vem uma grande irritação, a irritação do convertido. Não deu tempo de rezar o terço e a gente vai esbravejar, porque eu fui interrompido por uma pessoa que me tomou muito tempo, conversando coisas inúteis, e o horário do terço se foi. Ou então porque eu fui interpelado por alguém no trabalho, na rua, não sei onde. Enfim, começa a acontecer desordens na nossa vida espiritual. E a gente fica muito irritado, muito inquieto, porque a minha ordem não se concretizou. Mas justamente, nós seremos salvos pela caridade. Se eu usar dessas circunstâncias para amar a Deus, eu me santifico mais nessa desordem do que na minha ordem. Ou seja, se eu exercer um verdadeiro abandono, uma santa indiferença, se eu não me apego demais aos meus meios de ser santo, e eu deixo que Deus escolha os meios porque Ele é Pai, isso me santifica mais. Ou seja, se a pessoa que me tirou da minha paz, da minha tranquilidade, que me interpelou na rua, no trabalho, que me roubou meu tempo, se eu vejo essa pessoa como Jesus Cristo pedindo um pouco de tempo, certamente isso vai me santificar mais, porque produz mais humildade. Porque é muito mais, é uma obra de muito maior, uma caridade muito maior, do que oferecer aquilo que eu quero, no tempo que eu quero, como se eu determinasse o caminho para ser santo. Então, pouco a pouco, na vida espiritual, Deus quer tomar o controle, Ele quer tomar as rédeas. Ele quer que a gente entregue a nossa miséria nas suas mãos. Que a gente execute as obras de caridade que Ele quer executar em nós. A paciência que Ele quer que a gente exerça naquele momento. A renúncia, a abnegação, a mansidão e assim por diante. Inclusive, São Francisco de Sales disse uma vez que se a gente quiser saber se alguém está aproveitando a sua oração, se a gente quer saber se uma certa pessoa está aproveitando a sua oração, vá lá e interrompa. Se ela responder com doçura, estava falando com Deus. Se ela responder com, enfim, de qualquer outro jeito, pode ter certeza que essa pessoa estava muito mais com o olhar voltado para si do que para Deus. Muito apegada aos meios que ela determinou para se santificar. Agora, se alguém interrompeu, é Jesus Cristo que interrompe. Se a campainha tocou, é Jesus Cristo que toca. Se pediram mais trabalho no serviço, é Jesus Cristo que pede. Se o ônibus atrasou, é Jesus Cristo que me pede mais paciência. E assim por diante. Deus governa a história. Talvez para alguns católicos seja uma novidade, que não é a China ou a Rússia que governam a história. Surpresa! É Jesus Cristo, é nosso Senhor que governa a história. Para quem tem devoção ao menino Jesus de Praga, basta ver que o menino Jesus sustenta o mundo nas suas mãos. Todas as circunstâncias da vida, as mais penosas, pesam como um brinquedo nas mãos dele. Ele governa a história. E a gente se inquieta porque a gente não tem o controle dos meios de santificação. Justamente, Ele quer que a gente entregue a nossa miséria nas suas mãos misericordiosas, para que Ele execute em nós o que mais convém para que a gente progrida na caridade. Ou seja, o que mais convém para que Ele mesmo venha realizar a nossa santificação. Santa Teresinha disse isso. Ele quer ser a nossa santificação. Ele é a nossa santificação. Então Ele quer executar, Ele quer escolher, Ele quer tomar as rédeas da nossa vida. Então, voltando ao ponto, qual é o limite para o desejo de amar? Da parte de Deus não há limites. Ele nos ama com amor misericordioso. Ele nos disse no Evangelho, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. E à medida em que nós temos fé de que a nossa miséria pode ser transformada no trono da misericórdia, quanto mais a gente se dá a Deus, mais Ele quer se dar a nós. E a caridade pode progredir indefinidamente. E a gente pode progredir a passos largos à medida da nossa confiança no amor do seu coração.
a minha miséria é muito grande, pois então a entrega tem que ser muito grande. Não é porque a minha miséria é muito grande, a minha miséria moral, que eu tenho menos meios para ser santo. Só se eu entregar pouco. Só se eu crer pouco no seu perdão, no valor do seu sangue preciosíssimo. Nosso Senhor derramou todo o seu sangue para que a gente não tenha nenhuma dúvida de que o seu amor é sempre infinitamente maior do que qualquer um dos nossos pecados. E até a Judas ele disse: amigo, com ósculo tu vieste para executar esse ato de traição? Com ósculo tu me entregaste? Se ele chama Judas de amigo, por que é que para mim ele não pode dizer a mesma coisa? Então o que nos impede de nós sermos devorados pelo fogo da caridade é a nossa pretensa sabedoria. Tudo isso que eu disse, todo esse desenvolvimento que eu fiz sobre o plano de vida, a ordem de vida, diz respeito a isso, a uma pretensa, uma falsa sabedoria. Porque quando nós ordenamos a nossa vida com regras, e isso é bom, de todo modo, isso é bom, porém imperfeito. Porque são as nossas regras. Ou seja, ainda há muita imperfeição, apesar de ser necessário, eu repito, mas ainda há muita imperfeição, porque são os nossos cálculos. Sou eu que determinei o que eu julgo ser melhor para a minha santificação. É necessário. Um retiro, inclusive, é a ocasião para se fazer boas resoluções. Mas com o passar do tempo, Deus vai substituir os nossos cálculos pelo seu plano, pela sua ordem. E nós devemos exercer um santo abandono, uma doçura ao plano da providência, aos desígnios do amor misericordioso para a nossa vida. Mas, de todo modo, no começo da vida espiritual, a gente calcula demais. A gente mede demais o que dá, o que não dá, o que oferece, o que não oferece. Farei penitência hoje, mas não amanhã. Amanhã eu tenho um grande evento. Não posso fazer mortificação amanhã, farei hoje. Então a gente calcula, a gente barganha com o coração de Jesus. A gente faz muitos cálculos humanos. Porque em última instância a gente tem medo de perder o controle da nossa vida espiritual. E aí, é daí que vem a nossa ira. A nossa agitação, por causa do medo de perder o controle. O medo de que Deus nos peça mais do que nós estamos dispostos a dar. Medo de que Deus nos peça mais. E é por isso que dói que Ele nos ame tanto. Porque a gente vai ter que entregar tudo. Dói para o orgulho saber que não sou eu que estou comprando o amor de Deus, mas que Ele é gratuito e Ele é misericordioso. Porque isso me obriga a dar tudo. A fazer oblação da vida. Non tua sed te. Eu não quero as tuas coisas, eu quero a ti mesmo. Se eu tiver oferecido tudo e não tiver dado meu coração, não teria oferecido nada. E é por isso que Deus destruiu o templo de Jerusalém. Permitiu essa destruição por parte dos inimigos do povo judeu. Porque a partir do momento em que nós nos enchemos de muita complacência das nossas próprias obras, isso se torna desagradável a Deus. Então, esse foi o grande castigo do povo judeu, a destruição do templo. E, é claro, a própria fragmentação também da etnia. Como a gente vê no Evangelho. Então nós temos medo de perder o controle, porque custa, dói para o nosso orgulho que Deus nos ame tanto, porque isso nos obriga a dar tudo. Então é isso que nos impede de sermos devorados pelo fogo da caridade. A gente não entrega toda a nossa miséria. A gente quer crer que em alguma instância, lá no fundo da nossa alma, talvez a gente não seja tão miserável. E portanto tem algo que eu não preciso entregar. Que não dependa radicalmente do amor misericordioso.
Parece estranho para algumas almas que Deus não nos peça nada que seja esforço nosso, mérito nosso. Parece estranho para algumas almas que a condição para receber o amor de Deus é justamente aceitar que Ele é gratuito, que Ele é imerecido. E que mesmo as nossas obras dependem de um desígnio de misericórdia. E que Deus quer receber não méritos nossos, obras nossas, algo que a gente fez por conta própria. O que Ele quer receber é justamente a doação da nossa miséria. Para que Ele transforme essa miséria no trono da sua misericórdia. E produza na nossa alma os frutos da caridade que Ele quer produzir em nós. Parece estranho que Ele nos peça o nosso nada, em última instância. Para que Ele faça tudo em nós. E justamente porque nós não compreendemos esse amor misericordioso, esse amor que vai ao encontro da nossa miséria para saciá-la com a sua misericórdia, para manifestar em nós a sua infinita bondade, o seu infinito amor. É porque a gente não compreende esse amor misericordioso que muitas vezes nós procuramos superar os nossos vícios com muito esforço próprio, julgando que isso nos fará merecer a graça. Muitas vezes, após uma queda, algumas almas relutam, tardam a confissão. Eu ainda não sou digno. Eu preciso superar esse vício. E em seguida eu irei me confessar. Pois bem, está tentando vencer a própria enfermidade sozinho. Não vai chegar a lugar nenhum. Então, muitas vezes, nós nos privamos de algumas graças sob a pretensão, sob a ilusão de que a gente precisa, como que se ordenar por si mesmo, para que somente então eu seja digno, entre aspas, de voltar à confissão, de voltar à comunhão, e assim por diante. Claro que quando nós vamos nos confessar, nós devemos ter rompido com as ocasiões próximas de pecado. Então, num exemplo claríssimo, uma pessoa que porventura tenha, digamos, cometido um pecado contra o seu matrimônio, ela rompe, evidentemente, para que ela consiga ter uma absolvição válida, é evidente. Mas isso não quer dizer que essa pessoa tem que passar anos no deserto, fazendo penitência, para que somente então ela seja digna da absolvição. Ela será indigna no primeiro dia e no 100º dia de deserto, porque o amor é misericordioso. Do começo ao fim, o tempo todo. Até mesmo para Santa Teresinha, que nunca cometeu nenhum pecado mortal, o amor é misericordioso para ela também. Então, muitas vezes, algumas almas fazem muito esforço por conta própria na tentativa frustrada de superar os seus vícios. Como se a graça fosse uma espécie de recompensa ao meu esforço, ao meu mérito. Como se ela fosse um prêmio para a nossa natureza. E não um dom gratuito e imerecido do amor misericordioso. Então, o padre Liagre diz o seguinte, para concluir. De um lado, o amor infinito, de um lado está o amor infinito que tem sede de se dar, e de outro está o nada miserável que tem sede de ser invadido, possuído, transformado pelo amor. O desejo de amar, sendo sincero, basta. Então aqui está a síntese de todas as nossas obras, da ordem da nossa vida espiritual, do nosso plano de vida, das nossas devoções. Em tudo deve ter esse princípio, o desejo de amar. Se eu faço, é porque eu quero amar de volta e deixar que Deus realize a sua obra em mim. Que Ele mesmo seja o autor dessa obra, na medida em que, pela caridade, Deus mesmo obra em mim, na minha vida. Ele mesmo dá valor a essa obra para que seja meritória. Então, o desejo de amar
É a síntese de tudo que nós fazemos. E se porventura Deus nos pedir outra coisa do que aquilo que nós queremos oferecer, sejamos dóceis à providência. Dóceis, justamente, às contrariedades do cotidiano, da vida, quando Deus nos pedir concretamente outra coisa do que aquilo que a gente estava disposto a dar. Porque em última instância a gente vai ter que dar tudo. Eu não quero as tuas coisas, eu quero a ti mesmo.